homenagens, debates, reportagens. A gente tem podcasts sobre o poder que a mulher tem para mudar o mundo e os desafios que elas ainda enfrentam na atualidade. Hoje a gente está aqui para conversar com a psicóloga e sexóloga Ousane Gonçalves, mãe de 3 mulheres. Ela que, antes de ser psicóloga, estava até falando aqui pra gente aqui fora do ar. Ô, Ousane, você deve ter muita história para contar, hein, minha amiga? Porque você foi... Hoje, você é psicóloga e sexóloga. Antes, você já trabalhou no transporte de gado, carvão mineral e resíduos também. Isso fora daqui do Amazonas, né, no Pará, no sudeste do Pará. E hoje, você é presidente do Conselho de Psicologia da 20ª região, que pega também, além do Amazonas, Roraima. Né? Você atuou na pandemia também como psicóloga nos hospitais do Amazonas. E eu te pergunto, já começo te perguntando, te dando primeiro um boa tarde, seja bem-vinda. Né? E como é que é carregar assim, na bagagem tanta experiência, tantos feitos, não só na profissão, mas na vida também, né, Ousane? Imagina que são vários desafios aí que você foi vencendo ao longo da sua vida. E continua, né? Graças Boa a Deus, tarde, né? Boa tarde. Obrigada por esse convite, né? Muito agradecida por estar aqui. Só corrigindo, eu fui presidente do conselho. Hoje eu não estou mais. Ah, sim, ok. Não estou mais. Estou no sindicato, mudei. Mas a gente tem, assim, o bom de carregar tudo isso é que a gente consegue ajudar outras mulheres. Eu aprendi na vida que quando você passa por muitos desafios, muitas dificuldades, você tem alicerce para segurar outras meninas que precisam, né? Então, hoje eu tenho segurança para falar de sexualidade, porque fui estuprada aos 13 anos. Eu tenho segurança para falar com mulheres vítimas de violência, porque também fui. Eu tenho segurança para falar de mulheres que sofrem preconceito, porque sofri muito preconceito, né? Quando você entra num caminhão para dirigir, você escuta muitas coisas, né? Imagino. Foram muitos desafios. Está fazendo o que aqui? Vá pilotar um fogão. Isso não é para você, né? Aqui em Manaus, no início que eu estava procurando trabalho, eu enfrentei, assim, horrores de dizer assim... Na época eu estava com 30 anos, quando eu cheguei no Amazonas, e aí você tem que ir pro shopping. Você é bonitinha, não tem que estar dentro de caminhão. Tá fazendo o que aqui, né? E assim, de rasgar meu currículo na minha frente, de dizer que ali não era lugar para mulher. E eu sempre ali de cabeça erguida. E assim, a gente vem enfrentando isso. O que às vezes machuca nós, enquanto mulheres, é ver outras mulheres fazendo isso com outras colegas, né? Sim. Com mulheres. Então, ver a outra como concorrente. E o que eu sempre digo, gente, não olhe a outra como concorrente. Olhe a outra como sua parceira de luta. Cada uma está buscando ali um objetivo. Ou como mãe, ou como esposa, ou como parceira, ou como trabalhadora. Mas como parceira. Não olhe ela como uma pessoa que está brigando, né? E está lutando com você. Não é sua rival. Né? É mais uma para segurar na sua mão. E a gente vê isso diariamente, às vezes, no consultório, né? Na pandemia foi muito complicado. Eu estava presidente do conselho e os hospitais não tinham psicólogos, né? E a gente foi à luta, né? Fomos com o governador, fomos com o ministro na época, brigar para que a psicologia entrasse nos hospitais, desse esse apoio. Hoje, graças a Deus, a maioria dos hospitais de referência dentro de Manaus tem a psicologia, né? Ousane, se as pessoas soubessem como faz bem uma terapia, como faz bem ter uma conversa com um profissional da psicologia, eu acho que ainda há muito preconceito com a profissão nesse sentido também, de achar que, porque só quem não está bem da cabeça é que faz. Aí eu pergunto, quem é que está bem da cabeça? 100%. Quem é que pode dizer que é normal, né? Não todo mundo tem seus traumas, seus problemas. Eu imagino você, por exemplo, num hospital, né? Você tem que comunicar para uma pessoa que ela está com uma doença terminal. Ou você atender uma pessoa que foi violentada, né? Como é que está o psicológico dessa pessoa? O pior já passou? Não sei, né? Porque é como quem vai para a guerra, por exemplo, a gente vê em filmes, aquelas pessoas acordando nos filmes no meio, a gente não tem essa experiência de guerra, não é isso? Mas cada um trava a sua guerra pessoal. Você falou, por exemplo,
das dificuldades que você teve como caminhoneira, né? A gente já acabou entrando no assunto, você já foi entrando no assunto, né? E você já falou de algumas dificuldades, de preconceito. Agora, como é que foi essa virada de chave, então, dessa vida, né, da Ousane caminhoneira para a psicologia? É assim, é você não se acostumar. Eu sou uma pessoa muito dinâmica. Então, assim, nada que seja muito, eu diria assim, estabilizado ali me agrada. Eu tenho que estar mudando de parâmetro. Você é inquieta. Inquieta, né? Entendi. E eu, filha de um baiano, né, seu Zé, analfabeto, minha mãe mineira, analfabeta. E eu me incomodava muito eu queria mudar de vida. Não era aquilo ali para mim, ali era por enquanto. Eu sempre olhava essas situações por enquanto. Eu quero mais. E meu pai tinha um patrão maravilhoso que cuidou muito da gente. Na época, a gente tinha vindo da Bahia para o estado do Pará. Eu estava com uns 11 anos, entrei na escola com 12 anos de idade. E ele dizia para mim assim: você não nasceu para ser mulher de peão, você tem que estudar. Você tem que ser doutora. Você tem que ser doutora. E isso ficou gravado dentro de mim, né? Eu tenho uma família muito grande, tanto do lado de mãe e de pai, e eu fui a primeira pessoa a ter o superior na família. E depois que eu consegui, graças a Deus, abriu-se o leque, né? Assim, todo mundo começou a buscar, eu também consigo, eu também posso, né? E eu fui a primeira a ter o superior na família, né? E eu busquei isso ralando mesmo. Eu consegui o superior aqui em Manaus, passava o dia no caminhão, calor, sol quente, aborrecimento, brigando. Preconceito, dificuldade, né? Essa guerra de gênero, né? Mas à noite eu estava na aula. E isso foi difícil? Foi, mas eu não desistia. Para mim ali era motivos, né? Cada desafio que eu encontrava durante o dia dentro do caminhão, eu disse, eu vou sair desse negócio. Engraçado, né? O que para algumas pessoas acaba sendo motivo de desistência, para outras é a motivação que estava faltando, né? Para mim era degraus que eu tinha que subir. Né? Legal, que bacana. E levei minhas filhas assim, né? Hoje são quase todas formadas. Uma é fonoaudióloga, mora em São Paulo. A outra é zootecnia, formada na UFAM, está fazendo mestrado. E a outra faz direito. Então, minhas filhas, elas sempre olham para mim como espelho, né? E eu fico feliz por isso, por passar essa imagem, né? Uhum. Ah, a Ousane é forte, será? Não, a gente chora também, né? A gente se debulha em lágrimas de vez em quando, é natural, né, da mulher. Mas a gente está aqui para mostrar que a gente consegue. A gente não tem que se acostumar, Daniel, com a dificuldade de viver ali. Não é o nosso lugar, tá? Não é. A gente precisa entender que as dificuldades vêm para nos fortalecer, nos direcionar. Fortalecer o quê? Fortalecer nossos sonhos, né? Fazer com que nossos sonhos ganhem vida, né? Não se acomodar no sofrimento, né? Não se acomodar na violência contra a mulher, não se acomodar na pobreza mesmo. Não, eu vou sair daqui. Eu tenho que fazer algo para sair. Eu posso sair, eu vou conseguir. Então, assim, quando você olha dessa forma, entender que toda dificuldade é momentânea. E quem é que tem o poder de tirar você dali? Você mesmo. Você já deve, então, eu acho que como psicóloga, né, você já deve, então, já que você também atua na pandemia, né, nos hospitais, qual é esse sentimento de poder ajudar as pessoas, Ousane? Porque quem faz a caridade, quem faz a ajuda, geralmente se sente bem, dizem, né, que isso tá na Bíblia e tal, né, fala em relação à caridade, né, que você, quem ajuda, acaba tendo mais bênçãos do que quem é ajudado, né? Quem faz isso de coração, sem nenhuma segunda intenção, sem que não seja para aparecer, que não seja para colher likes ou vídeos, ou, né? Tem muita gente que faz porque quer, porque é o certo, né? E eu te pergunto assim, como é que você se sente tendo uma trajetória assim de tantas conquistas? E eu percebo que você fala das dificuldades, mas logo na sequência você abre um sorriso, né? Então, assim, é legal ver isso, né? E qual é essa sensação para você? Olha,
Não tem dinheiro no planeta que paga nada, né? Eu atendo particular, atendo, mas às vezes você atende algo voluntário e aquela pessoa te dá um abraço tão maravilhoso, né? Que não tem dinheiro no mundo que pague. Eu desenvolvi um projeto no Platão Araújo como psicóloga que chama É Preciso Amar. É um projeto e aí em parceria com a direção de lá, né? Queria até mandar um cheiro para ele, que é meu diretor, né? O Silvio Romano. Então nós fizemos uma parceria lá e fizemos esse projeto Preciso Amar. É onde a gente recebe a família do paliativo no momento que ele recebe o diagnóstico, ou o momento de alta, porque é paliativo, né? Ou o momento de óbito, de finitude. E receber aquelas pessoas ali, né? O tanto que eles ficam, assim, gratificados de estar ali numa sala, recebendo conforto emocional, de você acompanhar essa pessoa, esse familiar até o leito, de dar para ele ali um acolhimento e ele diz, eu nunca vi isso, eu nunca passei por isso, não tem outro lugar, é só aqui. Isso deixa a gente tão feliz, né, de saber que a gente está ali, às vezes, só segurando no ombro daquela pessoa e ela se sente feliz com aquilo, né? E aí vem outros problemas, às vezes ele entra ali para poder ver alguém que está na finitude, mas já derrama um sofrimento. Eu estou há 20 anos sem falar com meu pai. Eu estou há 20 anos sem falar com a minha mãe. E eu estou aqui para ver como é que eu vou lá agora. E você já faz aquele acolhimento. E aí a gratidão dessas pessoas é muito grande. E aí levam presentes para você. E você diz, não, gente, isso aqui é minha obrigação lhe atender bem, né? Cuidar de você é minha obrigação. Então, assim, fazer o bem, Daniel, é maravilhoso, né? Sim. Onde me chama, eu vou para fazer. Não cobro palestras para mulheres, para comunidades, porque eu sei que é algo que eu estou levando com muito carinho, né? É informação, né? É sobre crescimento, é volta por cima. E por que eu vou cobrar? Não existe isso, né? Então, falar, né, de chegar no topo, a gente tem que entender que a gente chora antes. A gente cai, o joelho rala, mas a gente chega. É necessário ter uma sementinha aqui dentro. E essa sementinha vai brotando a cada desafio que você vence. Zane, você também atua como sexóloga, então você falou há pouco, tocou nesse assunto ainda, que também atende, né, muitas mulheres. Ainda existe muito tabu das mulheres, das próprias mulheres, em relação, né, à profissão em si, ou as coisas mudaram um pouco? Tem sim. Muita gente desconhece por que essa profissão, para que serve, né? A gente ouve muito, vai falar disso, daquilo, outro. E muitas mulheres, quando descobrem o que é, né? Do que a gente trabalha, o que a gente está falando ali, você descobre, assim, um mundo que você fica, às vezes, assim, enquanto profissional, meu Deus, ainda existe isso, né? Uma mulher que está com 60 anos, ela diz assim, eu nunca tive orgasmo. Né? Não é pecado, doutora? Né? É pecado, sabe? Você olha assim e diz, meu Deus, realmente, né? Uma pessoa de 40 anos, eu tenho medo de tocar no meu corpo. É pecado, não é? Por quê? Porque essas crenças foram ensinadas, foram introjetadas dentro das pessoas. E as pessoas têm medo de tocar no seu próprio corpo, né? Tem vergonha de si mesmo. Quando você já se olhou no espelho, eu tenho tanta vergonha de me olhar no espelho, né? Então, assim, a gente percebe o quanto ainda é desconhecido as profissões. E uma das coisas, assim, que foi muito difícil para todo mundo foi a pandemia, mas ela foi positiva para a psicologia. Porque as pessoas começaram a ver que a psicologia é necessária, é fundamental, né? Quantas e quantas pessoas não sabiam que tinham ansiedade e descobriu, né, nesse período? Então, assim, o bom é que as pessoas entendem que não é doido que vai procurar o psicólogo. Eu vou procurar para não ficar doido. Exatamente, é isso daí. É verdade. Mas você percebe uma mudança porque eu entendo que também a gente vive numa sociedade ainda muito machista. A gente percebe isso, né? Eu passei a perceber mais isso depois que eu virei pai de 2 filhas. Ai, que delícia. Porque tem coisas que são muito óbvias, mas que depois que você percebe, aí passa a ser óbvio.
Eu fico vendo, por exemplo, tem vídeo de garoto de 8 anos, de 7 anos. As pessoas filmam, jogam nas redes sociais, todo mundo ri. O garoto falando que vai sair com o tio pra vai num prostíbulo, vai numa casa de tolerância, né? Enfim, todo mundo ri e acha engraçado. Se fosse uma menina falando aquilo, seria engraçado? Eu não acharia graça nenhuma disso, né? É uma criança, né? A gente tem essa coisa, eu não sei se é cultural, sim, né? Tem a ver também, talvez, com uma questão de ser um país tropical, a gente está perto do Equador, temperatura, cultura, né? Tem tudo a ver em relação até essa sexualidade mais aflorada, né? Tem a ver com a região, também eu acredito, que volta para a coisa cultural, né? Mas eu acho assim que a gente também tem eu percebo isso, né? Que tem muito essa diferença também de lidar mesmo, né? Com a forma como cada um vê isso daí, né? Para homens e para mulheres ainda hoje. Tem um machismo muito grande, impregnado na sociedade, impregnado tanto em homens quanto em mulheres. E como tem mulheres machistas, você não faz ideia o quanto tem. Mas isso a gente sabe que vem de uma educação, né? Isso tá ligado à forma que essas pessoas foram criadas, ensinadas, educadas, tanto dentro das religiões, que às vezes as religiões fazem também isso, né? Leva para esses indivíduos uma forma redondinha de se viver e tem que ser dessa forma aqui, quanto a sociedade mesmo, né? Homem e mulher. Então, quando a gente fala de preconceito, a gente está falando de muitas coisas. Eu digo assim, eu disse, meu Deus, eu vivi muita coisa. Hoje, quando eu olho para trás, eu digo, rapaz, não é que eu sou forte mesmo, né? Porque na época, se você não fosse mais virgem, você perdia seu valor. Eu passei por isso. Você não tinha lacre. A virgindade da mulher era vista como um lacre. Se você não fosse mais virgem, você não tinha valor nenhum para a sociedade, para ninguém, nem para a igreja, nem para a sociedade, nem para a família. E graças a Deus eu tenho um pai muito maravilhoso que no meio de tanto preconceito, ele, sabe, e naquela época, se você dissesse assim, eu fui estuprar, mentira. Estuprada como? Você quis, você aceitou. Não existe isso, né? E você tinha medo de falar que tinha acontecido com você, porque você sabia que todo mundo ia te julgar. E eu fui julgada, mas meu pai disse não. Aconteceu e eu vou lhe cuidar. E quantas pessoas vinham até a mim, olha, você não é mais nada, não vale mais nada, você não quer morar comigo? Sabe? A gente olhava assim e você tinha que se defender, né? Porque se você conversasse com o marido de alguém, você já estava se insinuando. Sim. Né? Se você conversasse com uma outra menina da mesma idade, imagina a pessoa com 13 anos de idade. Não podia ter amizades, porque você estava levando as meninas para o mau caminho. Né? Então foram muitos rótulos e muito machismo mesmo. Mas a gente encontra tantos anjos nessa caminhada, pessoas que levantam a sua mão, que dizem assim, não, é por aqui. É dessa forma, né? E a gente sabe, e a maioria desse machismo que a gente encontra e que eu encontrei, eram por mulheres. Olha só. Tá? De mulheres lhe expulsar de uma igreja. Eu fui expulsa de uma igreja católica, porque eu estava grávida e não disse para ninguém de que era a barriga. Eu tinha que dizer. E não, aqui você não entra mais, né? Quantas e quantas vezes as pessoas fechavam a cara porque eu não tinha marido, então não podia participar de algumas coisas. Então, assim, eu fui enfrentando e fui lutando e fui buscando, porque eu sempre acreditei, não é meu lugar. Se não me cabe ali, não é meu lugar. Eu também não quero, né? Também não quero, né? Rosane, olha, depois de tanta dificuldade, então, depois de tantas conquistas, né, que você teve na sua vida, e a gente percebe aqui, conversando um pouquinho pelo que você está falando aí, que não foram poucas. Que conselho que você dá para as mulheres que estão ouvindo a gente, que buscam seus sonhos e que estão passando por dificuldades? Que todo mundo passa. A gente está nesse plano aqui, não tem jeito, né? Se fosse anjo, não estava mais ninguém aqui. Voando, não, né? cada um tem o seu inferno pessoal para lidar, verdade, digamos assim, né? Que conselho que você dá? Eu digo assim, não desista. Por mais que seja pesado, o fardo que você está carregando, como diz lá no Nordeste, a trouxa que você está levando na cabeça, não
desista. Entenda que ali vai passar aquele momento e você vai conseguir. E não use as dores para ficar no lugar de coitado. O coitado não cresce. O coitado morre coitado. Então, use suas dores para ser degraus, para você alcançar os seus objetivos. E não desista. Aconteça o que for, não desista. Não tire sua vida. Não se jogue nas drogas. E não desista. Esse é o conselho que eu dou, porque eu passei por muitas situações. Muitas. Se eu fosse contar, a gente ficava aqui uma semana. Muitas dores. E eu não desisti. Eu tinha um foco. Eu queria ir longe. E eu cheguei aqui. E pretendo ir subir mais ainda, né? Aqui ainda está pequeno. Quero mais degraus para alcançar. Tá certo, tá certo. Poxa, Rosane, muito obrigado. Tá? A gente está aqui hoje, eu tenho que entregar já o horário aqui para o Itamar, mas obrigado pela sua visita, tá bom? A gente está aqui, então, eu conversei com a psicóloga e sexóloga, Rosane Gonçalves, ela que, como falou aqui pra gente, já foi motorista de caminhão no transporte de gado, carvão, mineral e resíduos, e já foi presidente do Conselho de Psicologia da 20ª Região, que é Amazonas e Roraima, e atuou bastante na pandemia como psicóloga nos hospitais de Manaus, e está aqui falando pra gente um pouquinho da sua história, nesse mês que a gente está aqui, no mês de março, nessa programação voltada às mulheres, mostrando a gente aqui através de entrevistas, de homenagens, de debates, de reportagens, de podcasts também, sobre o poder que a mulher tem para mudar o mundo e os desafios que elas ainda enfrentam aqui na atualidade. Já houve muita conquista, mas ainda há muito a ser conquistado, certamente, tá bom? Rosane, seja bem-vinda mais uma vez, muito obrigado, viu? Quem quiser, você tem rede social, de repente alguém que quer entrar em contato com você, quer te procurar para bater esse papo aí. Tenho. Minha Pode rede divulgar. social é simples. É o Ouzane, né? Ouzane com H, H-O-U-Z-A-N-N-E. Pronto, é @Ouzane. Só isso? É só isso. Ah, maravilha. Assim então. como eu, simples. Tá certo. Então tá aí, @Ouzane, com Isso. H-O-U-Z-A-N-N-E. N-N-E. Tá certo. É simples, Tá bom. né? E à disposição, né? Para qualquer situação, ações que falem sobre empoderamento, né? Resiliência e saúde mental. É comigo o negócio. Tá certo, maravilha. Que bom saber. Obrigado, seja bem-vindo e parabéns, viu? Força aí na sua luta, tá? Eu que agradeço esse carinho. Obrigada. Obrigado. Bem, gente, vamos finalizando o nosso segundo tempo por aqui. Daqui a pouquinho tá chegando Itamar Jardina para apresentar o Bom da Tarde, não é isso? Tive aqui então no oferecimento para você da Casa das Correias, tudo em um só lugar. Da ACB Seminovos, que está renovando a sua frota e está vendendo carros bem abaixo da tabela FIP. Entra lá no Instagram para saber mais no acb.seminovos. Também aqui o nome da Bemol Pharma, que de quinta a domingo faz o feirão de fraldas em todas as Bemol Pharma, com ótimos descontos e muitas vantagens. Também aqui o nome da Clínica Odontológica Oral Elegância. Você está precisando usar aparelho ortodôntico para a fim de recuperar sua autoestima, o sorriso? Entre em contato com a Clínica Oral Elegância. Entra lá no Instagram. Obrigado então, Hernandes Sampaio, Jackson Colette, Thaís Gama, Lara Alfaia e Diego Menezes. Muito obrigado aqui mais uma vez também. Já vou agradecendo a família Cana. Muito obrigado aqui para todos vocês. Boa tarde. Boa tarde. Bora, vamos nessa. Ei, mano, bora logo pegar o beco, doido. Bora. Boa tarde para todos. Fica aí com Deus no coração e nas atitudes e a difusora no seu rádio. E é isso. É. E é isso que eu tinha para dizer. Vai embora.